reiterando o ataque desses caras, a verdade é que em relação à questão da análise da fé aplicada, que tinha que se considerar, que eventualmente eu não fiz no caso de consideração, não fiz a pesquisa porque tinha medo da informação, que provável que eu considerava a possibilidade de que eles não ajudassem por consideração não próxima. Enfim, eu não entendi qual é a relativização do que eles estão fazendo. Se eventualmente é para a questão da análise da fé, no sentido de mesmo que eu tenha medo de alguma resposta e considero que haja resposta de que eventualmente eles não ajudem não próximo, não quer dizer que eventualmente eu não acredite que eles assim o façam. Só que aí que tá. A questão é, mas será que o que eu questionei? Será que eu tenho a capacidade de ter fé de que eles ajudam ao não próximo por consideração e que a sabedoria diz a mesma coisa? Será que a minha fé é forte o suficiente para acreditar nisso? Ou seja, eu não estou entendendo qual é o elemento que eles colocaram, porque é o que aconteceu. Né? É o que aconteceu. Eu não entendi qual é o ataque desses caras. O fato é isso, ainda tentando colocar pessoas que realmente representaram, que teriam falado qualquer coisa contra mim, e eventualmente usam a imagem dessas pessoas, mas a questão é que eventualmente é o que aconteceu. Eu não entendo eventualmente usar a imagem dessas pessoas e qual é o argumento que seria usar para relativizar essas questões que aconteceram e que são impeditivos de sucesso, de êxito na argumentação deles contra a minha pessoa. Tá. E daí um outro argumento que eu vejo é sobre a questão de eventualmente buscarem detalhes e pessoas que eventualmente pegam grão por grão. Isso representaria talvez aí uma questão de buscarem detalhes nas questões que eventualmente eram levantadas contra mim. Veja, primeiro, sempre o argumento democrático. Esse argumento já foi usado no canal. Tá, agora eu admito que há uma sofisticação no argumento deles. Eles estão falando sobre a questão de busca de detalhes, no sentido de que algumas pessoas que eventualmente representam eles teriam aí um cuidado, uma minúcia maior em estudar determinados detalhes. Ok, tá. O argumento realmente é diferente, mas minha resposta, primeiro, democracia, você tem o direito de fazer isso. É um direito seu de eventualmente buscar detalhes contra a minha pessoa, então é um direito seu. Aí que tá. Um detalhe importante nessa questão, as informações eventualmente lançadas em temas que eventualmente eu trabalhei, principalmente em 2022, muitas dessas informações não vieram por ataques alheios, eram informações que vieram do nada na minha cabeça e que eu não pensava nelas, então não era pela minha opção. Né? Aí tá, eu era forçado, porque como as ideias já vinham na minha cabeça sem eu pensar nelas, e essas ideias eram contra mim, eu tinha que eventualmente bolar respostas para verificar por que essas respostas estavam erradas para me defender. Né? Então fui forçado a pensar em algumas questões. E ainda, aí tá, muitas delas eu não quis. Eu não quis refletir e buscar respostas contra, porque de alguns desses comentários eu tinha medo de buscar respostas, como já dito. Né? Mas falam aí sobre a questão de serem minuciosos. Bom, primeiro, eles têm o direito de fazer isso. Segundo, não. Se eventualmente, se estão fazendo uma comparação comigo no sentido, nós observamos detalhe e você não, peraí. Eu sempre trouxe detalhes no canal. Aliás, eu, na verdade, fiz também análises, em vários temas fiz análises detalhistas. Isso tem que ser levado em conta. O próprio canal prova isso. Um terceiro ponto, não, mas se eventualmente eles fazem análises detalhistas, às vezes eu tenho um impeditivo para fazer. Ou porque tenho medo do tema, ou justamente por ter medo do tema, não é que eu não faça análise detalhista, é que eu vou fazer futuramente. Mas aí também, muitas vezes, o impeditivo. Não é que a pessoa, mas ela não faz análise detalhista porque outras pessoas eventualmente fariam, e essa pessoa eventualmente poderia, não precisa, né, a comparação ser comigo, ser com qualquer pessoa. Essa pessoa eventualmente não faria uma pesquisa tão detalhada sobre essa questão. Não, eu faria. Então, se esse argumento foi usado, não, ele não pode ser usado como uma vantagem contra mim. Vamos contar a vantagem contra o Alex que ele não faz análise detalhista. Não, eu faço, o problema não é esse. O problema é que, às vezes, determinado tema eu tenho medo. Não é por uma questão de preferência de outras pessoas que não fariam essa análise científica. Eu faria. Só que em temas que eu tenho medo, demora um pouco mais para sair. Ou mesmo, se não saísse, apenas porque eu tenho medo. Não porque, eventualmente, eu não faria análise. Não por outras pessoas que, por exemplo, preferiam não fazer por esse não ser o método que as pessoas escolhem, no sentido de que elas não prefeririam esse tipo de método. Eu faço nas coisas que eventualmente eu prefiro, eu faço no momento que acho apropriado.
Talvez em algumas coisas eu até eventualmente não aplicaria. No caso da sabedoria, mas aí por serem eventualmente temas que não me interessem, né? Ou mesmo por outros motivos, por achar que, bom, em algumas coisas talvez eu acho que eventualmente, talvez é possível que eu achasse que a ciência não seria aplicável em determinados momentos, mesmo que fosse aplicável, mas eu não quereria que fosse. Mas assim, outras pessoas de repente não fariam isso por preguiça, ou porque não é da característica das pessoas e poderiam até ser desprezadas por causa disso, sendo isso de maneira justa ou não. No meu caso, não, eu apenas atrasaria porque eventualmente eu tenho medo e deixaria para depois, uma vez que seria um tema que toca a mim, porque a acusação seria contra mim ali, por exemplo, em filhos espirituais ou outros temas. Quando falam sobre essa questão de detalhamento, é bobeira, porque não quer dizer que eu não vá fazer depois. Uh, justamente no primeiro momento eu tenho medo, talvez o meu impeditivo seria esse, não porque. Ou às vezes também porque interessa as pessoas que eventualmente. Essas pessoas que seriam criticadas, interessa eventualmente a elas que não fosse feita uma análise detalhista. Não, no meu caso depende de como isso sairia, não é que não me interessasse. Aí tá, poderia ser feita análise, que eu sempre falo, com mais mansidão, e eventualmente eu a faria depois. Né? De certa forma, nesse caso, inclusive, filhos espirituais, aconteceu a partir de 2024. Né? Então eu não concordo com esse pessoal aí. Se eventualmente a acusação foi essa. Não, porque outras pessoas eventualmente analisam detalhe. Tem uma pessoa que. Uma ou mais pessoas, não sei, né? Uma ou mais pessoas que eventualmente buscam determinados detalhes, para mim não é besteira. Isso aí não faz diferença, porque nos temas eventualmente trabalhados, as circunstâncias, isso tem que ser levado em conta. É claro que eventualmente é mais fácil outras pessoas contra mim, eventualmente buscarem detalhes. Se eventualmente o tema não é contra elas bom, se bem que aí elas estariam assumindo um lado. Ou mesmo outras pessoas que poderiam, não é o caso aqui tanto, né? Mas outras pessoas que poderiam fazer uma análise também imparcial sobre esse tema. Também, para elas, eventualmente, é mais fácil buscar o tema. Para mim, que eventualmente estão sendo acusado, é mais difícil. E outras pessoas que eventualmente estão acusando também estão numa posição mais confortável que a minha. Em relação a esses temas, fica esse complemento.